Daí, pessoal, mais uma resolução. Um time de futebol de salão dispõe de 20 jogadoras de futebol, entre as quais apenas Antônia, Maria e Eduarda são goleiras. O número de times possíveis com 5 jogadoras, em que apenas a goleira joga em uma posição fixa é. Bom, então eu quero saber quantos times eu consigo. Nota que eu tenho aí 20 jogadoras. E dessas 20 jogadoras, eu tenho 3 goleiras. Então eu tenho aqui, ó, goleiras. Eu tenho a Antônia, eu tenho a Maria e tenho a Eduarda. E as outras 17 jogadoras são de linha. Então vou colocar aqui, ó, jogadoras de linha. São as outras 17. Então aqui eu tenho três possibilidades para uma goleira e aqui eu tenho 17 jogadoras disponíveis para as demais. Lembra que cada time tem 5 jogadoras. Então vou pensar assim, ó. Eu tenho 5 lugares disponíveis no time. São 5 jogadoras. Uma goleira. Aqui eu tenho uma jogadora de linha, vou chamar de L1. Aqui uma jogadora de linha L2. Aqui L3 e aqui a quarta jogadora de linha. Então o time é composto assim. Bom, tipicamente, como que é resolvido esse exercício? Bom, se resolve pensando, pô, eu preciso de uma única e exclusiva goleira e eu tenho 3 goleiras disponíveis. Antônia, Maria e Eduarda. Então aqui eu teria ou eu tenho 3 possibilidades. Ok, 3 chances, 3 alternativas. E aqui eu preciso escolher 4 jogadoras dentre quantas? Dentre 17 disponíveis. Então, olha só, eu tenho um certo número de elementos, que eu vou colocar aqui, ó, disponíveis, tipicamente chamado de N elementos. Então, eu tenho 17 jogadoras de linha disponíveis, e dessas 17 eu preciso de algumas. Eu preciso apenas de 4. Então, tipicamente, o número de necessidade, aqui o número de escolhidos, é comumente chamado de P. Então, eu tenho um N e tenho um P. Sempre que tu tem essa situação, um grupo de elementos, e desse grupo tu vai escolher alguns, quer dizer, escolher alguns de um grupo, tu tens aí duas possibilidades. Ou é um agrupamento do tipo arranjos, ou é um agrupamento, ou são agrupamentos do tipo combinações. Então, tanto nos arranjos quanto nas combinações, eu tenho essa premissa. Um certo número de elementos a partir dos quais escolho uma parte, escolho alguns. O que diferencia arranjos e combinações? É que nos arranjos, a ordem dos elementos escolhidos, a ordem dos escolhidos, a ordem ela interessa, ela modifica o grupo. Eu troco os atletas de lugar, troco os elementos de lugar e muda a composição. Então, a ordem interessa. Nas combinações, a ordem não modifica. A ordem não interessa. Então, eu preciso aqui fazer essa averiguação. Se a ordem interessa ou não. Se a ordem interessar, faço o raciocínio de arranjos. Se a ordem não interessar, faço o raciocínio de combinações. Aí observe que todas as alternativas elas são tratadas como combinações. Bom, então eu já sei que nós vamos aqui ó, de combinações. Ele está entendendo que a ordem não interessa. Simplesmente eu estou aqui ó, escolhendo 4 jogadoras. E aqui diz, ó, apenas a goleira joga numa posição fixa. Essas jogadoras de linha, elas não têm uma posição fixa, elas jogam em qualquer lugar.
Uma mesma jogadora pode jogar tanto no ataque, quanto na defesa, quanto pelo meio, como armadora, enfim. Uma mesma atleta não tem posição fixa, então aqui a ordem delas não interessa. Por isso, combinações. Então ele teve o cuidado nessa questão até de nem colocar alternativa com arranjo para não gerar confusão. Colocou todo mundo com combinação e realmente a combinação, porque somente a goleira tem posição fixa, as demais não, então a ordem não interessa. Ok. Então eu sei que aqui, ó, será definido essa escolha das 4 por combinações de 17 disponíveis para a escolha de 4 atletas. Então eu tenho 3 e combinações 17, 4 a 4. Aqui eu tenho a combinações 17, 4 a 4, combinações 17, 4 a 4, combinações 17, 4 a 4. Só que aqui está desconsiderando a escolha da goleira. Então já fico com a letra A fora. Dúvida aqui entre D e E. Na letra D eu tenho uma soma e na letra E eu tenho um produto. Então a dúvida é, multiplico ou eu somo? E a resposta é multiplica. Então aqui é 3 vezes as combinações. Por quê? Porque cada uma goleira oferece as possibilidades de 17, 4 a 4. Então aqui eu vou usar o princípio multiplicativo, vou multiplicar as possibilidades, certo? Então aqui eu tenho 3, uma resposta seria 3 vezes combinações 17, 4 a 4. Essa seria a resposta mais típica, né? Mais comum. Mas eu não tenho também isso aí nas alternativas. Bom, o que eu tenho nas alternativas? Combinações de 3, 1 a 1. Como eu sei que é produto, eu estou inclinado a marcar letra E. Ok. Agora, por que eu posso substituir essas 3 possibilidades por 3, 1 a 1? Porque o cálculo das combinações de 3 elementos escolhidos 1 a 1 realmente resulta 3. Então, vou lembrar para ti aqui, ó, combinações CNP, a fórmula, tá? Combinações de N elementos escolhidos P a P é dado por N fatorial, P fatorial, e aqui fatorial da diferença. N menos P fatorial. Então, isso aqui é a fórmula das combinações. Então, aplicando isso, em cima N fatorial, eu tenho aqui ó, 3 para escolher uma, né? 3 fatorial, eu quero chegar nesse 3 aqui, ó. 3 fatorial, o P, número de escolhidas, então vou escolher uma. E aqui N menos P, o N é 3, o P é 1, eu tenho 3 disponíveis para escolher uma. 3 menos 1, 2, 2 fatorial. Por simplificação, eu aqui abro esse 3, né? 3 até o 2, 3 vezes 2 fatorial. 1 fatorial, 2 fatorial. Cancelamento de 2 fatorial com 2 fatorial, me sobra lá em cima 3, sobre 1 fatorial, que é 1, 3 sobre 1, 3. Isso, então, prova, né? Comprova que combinações de 3 para escolher 1, que foi que eu usei aqui nessa fórmula, combinação de 3 para escolher 1, substituir aqui, ó, resulta realmente 3. Então, esse 3 ele pode ser reescrito como combinações de 3, 1 a 1. E aí, de certa maneira, ou dessa forma, eu consigo assinalar a alternativa E. Ok? Então era isso, eu espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica o meu forte abraço e o agradecimento pela tua visita ao canal. Peço a tua inscrição aqui no canal, né, para ajudar o nosso trabalho. Também, caso tu te acha à vontade aí, assinala o gostei e também pode deixar o teu comentário abaixo do vídeo. Ok? Forte abraço e até a próxima.